Fala galera, boa noite. Estamos aqui iniciando o quinto episódio da série de lives com profissionais que trabalham com steel frame pelo Brasil. Vamos aguardar a entrada do Paulo Barbosa, nosso convidado de hoje, engenheiro civil e também trabalha com projetos em estruturas de steel frame e vai nos trazer um pouco mais aí da experiência dele a respeito do sistema e do que ele vem enfrentando no mercado, né? Quais os desafios, o que levou ele a trabalhar com isso, e com certeza ele vai nos entregar bastante aí, tem bastante a nos entregar. Paulo Barbosa! Buenas noches! E aí, meu camarada? Como é que estamos? Tudo bem? Tudo certo? Pô, tu tá em isolamento mesmo, só tá cortando o coco de cima. Só o telhado. Só estamos aparando o telhado aqui. A fundação tá vindo mais forte. Pô, como é que tá, meu? Tudo tranquilo? Tudo certo. E aí por aí, como é que estamos? Tudo Tudo bem, cara? calmo. Pô, Paulo, obrigado por ter aceitado o convite aí, cara, de participar. Eu tava falando aqui antes de tu entrar, que tu é um cara que tá há bastante tempo já trabalhando com o sistema construtivo, que tá dentro de toda essa parte estrutural, né, cara, que geralmente as pessoas têm muita dúvida com relação à estrutura e querem saber muito sobre, cara, aquelas perguntas que o cara sempre escuta de resistência ao vento e tal, e, cara, acho Clássicas. que Acho que o que tu tem a trazer aí para nós hoje vai ser muito massa, cara. Acho que vai ser muito bom. Vou dar mais uns minutos aí, cara, para a galera entrar. A gente Beleza. tá 3 minutos aqui ao vivo, vou dar mais um minutinho aí para ver quem é que vai entrar. E, Paulo, enquanto isso, cara, eu vou pedir para tu te apresentar aí, fazer uma breve apresentação, e como que tu chegou até o Steel Frame, o que que te trouxe até esse mercado. Vou deixar tu falar um pouco aí. Beleza, irmão? Beleza. Solta o verbo. Em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado. Queria te agradecer pela oportunidade de falar um pouco aí do assunto, né? Porque realmente eu sou entusiasta, é quase uma seita isso, né? Depois que o cara começa a trabalhar com steel frame e esses sistemas construtivos ditos alternativos e que a gente entende como inovadores, a gente fica meio que a gente vira quase é quase uma questão religiosa assim de carregar a palavra do steel frame adiante, né? Então sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre isso é um prazer imenso porque, cara, é aquilo que a gente sempre diz, né? A nossa intenção é espalhar a palavra do Steel Frame por aí, para que mais pessoas conheçam o sistema, mais pessoas se interessem pelo sistema e que isso faça a construção, métodos construtivos, os processos evoluírem, né, cara? A gente vem há tanto tempo aí do que a indústria da construção civil trabalha, não digo igual assim, mas em muitos anos que vem se fazendo praticamente a mesma coisa, né, cara? Se a gente pegar assim a forma que nossos ancestrais construíam, que a galera construía há 200 anos atrás, se a gente analisar, não é uma grande diferença da forma que se constrói hoje, né, cara? A gente está lá empilhando barro, Verdade. tijolo, cimento, levantando parede de tijolo para quebrar depois e fazer sujeirama. Então, isso, sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre steel frame e de desenvolver isso e né, fazer mais pessoas terem contato com o sistema é um prazer imenso. Então, tudo isso para agradecer a oportunidade aí, o convite do Leonardo para falar um pouco. Que massa, E cara. Que como, massa, que massa, que massa. e como tu pediu aí para eu ir me apresentando, né? Eu sou o Paulo, sou engenheiro civil, eu trabalho com projeto estrutural desde a época da faculdade. Naturalmente, comecei trabalhando com projeto estrutural com estruturas de concreto armado, né, enquanto ainda estava na faculdade, porque, enfim, ainda é onde existe a maior concentração, assim, a gente não tem tanto contato, muitas vezes, não tem a oportunidade de ter tanto contato com outros sistemas estruturais diferentes. Mas, então, eu venho trabalhando com projeto estrutural há bastante tempo, sou pós-graduado, fiz mestrado em estruturas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, em Porto Alegre. E comecei a ter contato, não, né? Comecei a trabalhar com projeto estrutural em steel frame em 2016. Aí vão uns 4 anos trabalhando quase que exclusivamente com projeto estrutural em steel frame. Então, mas eu, e,
foram diversas circunstâncias que me levaram a trabalhar steel frame, oportunidades de mercado e principalmente o interesse em conhecer e desenvolver sistemas construtivos não convencionais, entre aspas, né, ditos não convencionais e inovadores. Acima de não convencional, o que sempre me chamou atenção foi o fato de poder trabalhar com um sistema construtivo que traz algum tipo de novidade para o mercado, que traz inovação, que, como eu falei, faz a gente fugir daquele padrão das tecnologias construtivas que já estão aí no mercado há muitos anos e que não evoluem tanto quanto poderiam. Então, foi isso que me trouxe para o steel frame, e é isso que me mantém no steel frame. Desde então, fui me especializando na parte como eu já tinha, né, uma formação nessa área do projeto estrutural, fui me especializando no projeto de estruturas de steel frame e foi mais ou menos por aí. Desde então, não parei mais. Cara, tu sabe o que eu venho percebendo assim, meu? Não sei se, óbvio que isso é uma tendência agora, né, cara? A gente percebe que, cara, todo semestre vão se formar engenheiros e esses engenheiros, grande parte deles vai começar a trabalhar com projetos em estruturas de concreto. Mas, cara, eu tô percebendo que uma grande fatia agora desses profissionais que vem se formando, cara, eles estão começando a perceber a necessidade de saber um pouco mais a respeito de estrutura metálica. E de Com tipo, porque, certeza. tá, beleza, porque assim, ó, é muito louco isso, né, meu? Porque a globalização, a informação e tal, faz com que tu comece a enxergar e a perceber as coisas, né? Tu começa a te dar Claro. conta do que tá rolando, do que tá acontecendo no mundo e tal. E aí, tipo, quando eu me formei, velho, eu não tinha esse contato todo com o mundo externo, entendeu? Com Europa e com coisa assim, e eu não tinha noção do que acontecia lá, sabe? E eu não tinha noção do que acontecia nos Estados Unidos, isso não ficava explícito, entendeu? A informação não era tão fácil assim. Cara, Sim. eu acho que esse lance da globalização e tal, e tipo, a galera tá viajando muito mais agora e conhecendo outras culturas e tal. Eu acho que eles acabam indo para fora, velho, e isso começa a fazer com que tu perceba outras coisas, e aí, tipo, tu começa a te questionar assim, bah, velho, o que que tá rolando lá? Que porra é essa aí que eu não sei o que é, cara? Que é isso? Que é isso? Sim. Que história é essa de fazer casa só com aço e sem concreto, sem tijolo? Que é isso? E aí, tipo, os caras É, disseram, ô meu, vou ter que começar a me dar conta dessa parada aí, cara. E aí, claro. cara, tá, Com tá certeza. começando a surgir uma galera, assim, velho, tá começando a surgir uma galera que já tá vindo nessa onda de, meu, o que é estrutura metálica, precisa aprender a dimensionar a estrutura metálica, precisa aprender steel frame, aço e tal. Cara, eu acho que a grande tendência agora, velho, é a gente ter mais. Óbvio que, né, cara, a gente tá né, a gente é pioneiro, vamos dizer assim, nesse tipo de coisa, né? A gente já tá aí há 6, 7 anos trabalhando com steel frame, com estrutura e tal. Pioneiro, entre aspas, né? Sim, Mas a sim, gente já sim. tá há bastante tempo vendo isso. Cara, eu acho que tem uma tendência muito forte aí, meu, desse movimento e desses projetistas agora, tanto de steel quanto de aço pesado, né, velho, começarem a se formar no mercado e calcularem não só estruturas de concreto armado, mas também estruturas em aço. E isso é muito bom, né, cara, para o mercado, isso é Isso é muito sensacional, bom, né? cara. Com certeza, cara. Eu acho que são vários fatores. Eu concordo contigo que tem muita gente migrando para esse lado, né? E fico feliz com isso, porque quanto mais gente, é aquilo que eu digo, né? É um mercado que às vezes o pessoal fala assim, de questões de empresas e concorrências e coisas. Eu ainda sou a favor assim que o mercado, quanto mais gente estiver trabalhando com steel frame, melhor, em estruturas metálicas e estruturas não convencionais, né? Eu acho que quanto mais isso acontecer, melhor, né? Então, e eu vejo muita gente migrando para esse lado atualmente, né? De estruturas metálicas e steel frame. Eu acho que são vários fatores, né? Primeiro é isso que tu falou da globalização, cara, porque eu me formei, bom, eu me formei na FURG, né? E na FURG tinha um nicho muito forte tem professores da área de estruturas de concreto armado lá que são professores muito bons, assim, são renomados nacionalmente. Mas dessa área de estruturas metálicas e principalmente steel frame mesmo,
Eu tive que aprender por conta, fazendo cursos por fora e estudando muito em casa, porque a universidade não me deu essa formação. Só que isso que tu falou de ter muitos profissionais se interessando por essa área e migrando para essa área, eu também vejo isso, e eu vejo assim dois principais fatores que eu acho que estão conduzindo a isso aí. Primeiro é essa questão de acesso à informação. E por mais que a gente já tivesse, obviamente, né, na internet, né, a gente já tinha acesso a tudo, mas não tanto quanto hoje em dia. Hoje em dia o troço nos bombardeia muito mais, a gente acaba tendo mais acesso ainda e visualizando mais, assim. Eu me lembro que não era as redes sociais, assim, e tal, a gente não tinha tanto acesso à informação e tanto, não sei se a gente não tinha tanto acesso, acho que a gente não tinha tanto contato, né, há 6 anos atrás, como a gente tem hoje em dia. Então, hoje a galera já está mais em contato com isso, já está vendo mais essas coisas acontecerem e, consequentemente, se interessando mais. E, paralelamente a isso, ao mesmo tempo, eu acho que o steel frame já está evoluindo mais no Brasil, na nossa região, no sul aqui, também está evoluindo e está aparecendo mais, estão surgindo mais pessoas trabalhando com isso, estão acontecendo mais obras. Então, cara, isso está fazendo a galera se interessar, né? Felizmente. Então, eu vejo muita gente, profissionais novos, assim, galera que está na universidade, que está em formação agora, vindo, entrando em contato com a gente, com a galera, tentando, né, para ter mais informação, para conhecer mais, saber mais, aprender mais, e tipo, eu tenho interesse em migrar para essa área, né? Gostaria muito de ter uma experiência, de aprender e tal, tal, porque a universidade ainda não está mergulhando de cabeça nisso, né? Assim, algumas universidades ainda enfim, as pessoas não estão tendo contato com isso na graduação, mas muita gente, o mercado tá fazendo isso, né? As pessoas estão se interessando, estão indo atrás. Isso é muito bom, eu acho que só tem a fazer com que o sistema cresça e que mais pessoas trabalhem com isso, mais pessoas enxerguem essa tecnologia como uma boa tecnologia e a gente saia do convencional um pouco. Cara, sabe que quando na minha. Cara, isso fazem que, meu? Sei lá, cara, acho que uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, mais ou menos, que foi onde eu tive o meu primeiro contato ali, cara. Porra, eu não tinha nada, né, meu? Não existia. Quer dizer, a Caraca, informação ela estava disponível, mas, tipo, tu não tinha acesso a isso, cara. Isso não era tão simples é? de tu acessar. E aí, cara, eu me lembro que eu ficava lá feito louco lá no Google aqui, ó, procurando prédio, estrutura metálica e tal, e imagem, imagem, imagem. Cara, e aí tudo que eu comecei a fazer uma pesquisa, cara, pro meu TCC, para ver os prédios no Brasil que eram feitos, executados em estruturas metálicas. E, tipo, tinha 15, assim, tá ligado? Era um número muito pequeno, assim, de Sim. prédios que foram há 50, 60 anos atrás, que foram executados com estruturas de aço. E aí, porque eu queria desenvolver toda a minha parada de TCC ali em cima disso, né, cara? Só que, não sei, tava nessa onda e comecei a fazer várias pesquisas e pesquisas e pesquisas. E, meu, a dificuldade para se encontrar É? informação era muito absurda, cara. Era muito absurdo. Primeiro que não existia nenhum software que funcionava direito. Tipo, Não. beleza, eu quero calcular, beleza, vou calcular estruturas metálicas. Cara, tu não enxerga, tu não achava software. Cara, eu por sorte, teve uma professora lá, minha orientadora, que me disse: eu acho que teve um outro maluco lá, uns 2 anos atrás, que fez uma Maluco, né? Com pesquisa. certeza maluco. Ah, que fez uma pesquisa lá e não sei o que, de estrutura metálica, e eu acho que ele achou um software, não sei o que. E aí, cara, É, por cara, é tudo acaso, assim. tudo assim, era tudo no garimpo, tá ligado? Era tudo no garimpo. E aí, cara, eu encontrei o cara, fui atrás do cara, beleza, descobri o tal do software. Cara, eu não sei como aquele software era gratuito. Eu acho que essa empresa era uma empresa da Bélgica, né, uma empresa de fora, que estava entrando no Brasil. E os caras tinham uma licença gratuita lá que, cara, eles disponibilizavam para estudantes e tal. E além disso, os loucos te davam toda a consultoria, toda a assistência para tu aprender a mexer no negócio, entendeu? Que massa, E, cara. Que cara, legal. Mas é isso que eu tô e aquilo falando, ali assim. foi o.
É, mas é isso que eu estou dizendo daqui a pouco. Acho que as pessoas que estão trabalhando com isso, a grande maioria, é entusiasta do negócio, acredita tanto na coisa que quer que mais pessoas aprendam, que mais pessoas trabalhem com aquilo para o mercado crescer, para, sabe, difundir assim, a informação, porque é isso, né? A gente tem uma carência muito grande de profissionais dessa área tanto, tanto de engenheiros, construtores, até mão de obra mesmo, propriamente dita, tem uma carência muito grande, né? A gente tem um mercado se abrindo e faltam profissionais qualificados, né? Então a gente, quem tem a informação quer mais é espalhar, ensinar para todo mundo, para que todo mundo aprenda e para que todo mundo comece a construir assim, né, cara? Mas isso que tu falou Não, de não ter informação é difícil mesmo. Porque eu me lembro que eu sempre me interessei, mas quando caiu assim no meu colo o projeto estrutural para eu fazer e tocar a ficha, e realmente, não, beleza, vamos lá, foi aquele susto, né? De, tipo, tá, então, você agora precisa aprender a fazer isso mesmo, né? Pra aprender na prática. Na realidade, já tinha estudado bastante, já tinha tido bastante contato com a teoria, enfim, já era formado, trabalhava com projeto estrutural há muito tempo, mas aí na hora de pega para capar, assim, né? De sentar e fazer o projeto, quebrar a cabeça, tá, vamos aprender isso, vamos estudar, vamos correr atrás. E de onde é que tu tira informação, cara? Eu tive que estudar muito material em inglês, muito material de fora, porque aqui no Brasil não existia software brasileiro. Imagina, software brasileiro, software brasileiro de projeto, estrutura de concreto, tem os montes de projetos de steel frame, software brasileiro, nem sonhando, né? Agora até tem, mas na época não tinha nada. E cursinho, sabe, material, bibliografia, nada, não tinha nada. Então, é aquela coisa, vamos aprender, vamos quebrar a cabeça, vamos correr atrás. Só que não é bem isso que tu disse. Tu acha um cara lá que fez um maluco, não sei da onde, que estudou o material da Alemanha e aí tu vai atrás do troço e pá, é brabo. Então nós estamos é quebrando mato verdade. aí, claro. Agora já não, já estamos há uns anos aí, né? Mas no início realmente é isso. Tem que correr atrás do que tem, porque é um troço difícil, né? Cara, eu me lembro que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Não vem o caso. Mas eu me lembro aqui, cara, que quando antes de eu começar a trabalhar com projeto estrutural, né? Tipo, quando eu cheguei lá na empresa e tal, e dizia que eu tinha descoberto um software e tal, que calculava steel frame e outros negócios, não sei o quê. Bah, os loucos me olharam assim, quê? Tu achou um software que calcula steel frame? Como assim? Bah, e eu falo, não, porque ainda ele calcula em muito rápido e tal, e processamento ali em 1 minuto, não sei o quê. E aí os loucos me disseram assim, eles, cara, o último cara que teve aqui calculando steel frame, cada cálculo que ele gerava demorava 2 dias para o software conseguir fazer todos os cálculos e todas as análises de todos os elementos. E digo, bah, cara, eu não sei que software é esse, mas esse que eu descobri, eu sei que ele calcula assim, ó, num passo de mágica. E aí os caras ficam assim, bah, sério, velho, como assim? Eu digo, não, cara, o troço é louco. E ele disse, bah, então traz esse negócio aí para nós ver como é que funciona. E aí, cara, bah, foi muito louco, assim, meu. E até então, né, isso há 6 anos atrás, mais ou menos, era o único software que eu sabia, pelo menos, que calculava estruturas de steel frame, né? Então, tu vê, a gente tá falando de um universo aí, cara. Eu, eu na época, eu acho que na cidade, eu era a única pessoa que fazia isso. Pelo Provavelmente. menos eu não conhecia outro. Eu não sei ir no Rio Grande do Sul, né, cara? Não tem como saber. Mas do meu É, ciclo de, de, Pelotas. de, de pessoas de quem eu conhecia, cara, não tinha ninguém que trabalhava com esse negócio ainda. E, cara, tipo, isso existe um mercado de projeto estrutural, né? Existe um mercado de Sim, projeto estrutural. Cara, o projeto específico de steel frame, projetos em estruturas metálicas, basicamente, velho, o radier, quem é que sabe calcular radier? Ninguém sabia calcular radier. é E verdade. não sei quem Não, sabe e até hoje. Pouca gente sabe. Os caras até dizem que sabe, mas pouca gente sabe. é verdade. Não, e realmente, como tu falou, né, existe um mercado para projeto estrutural, né, de projetistas estruturais que trabalham exclusivamente com isso, né,
A gente pega aí, bom, é só jogar no Google, escritório, projeto estrutural, quanta gente tem que está aí no mercado há 20 anos, 30 anos trabalhando exclusivamente com projeto estrutural de concreto armado. Então existe um mercado muito grande para projetista estrutural, né? Que nem que não se especializa como uma empresa construtora de engenharia civil, mas sim como um profissional projetista estrutural, né? E realmente não se vê, cara, é muito difícil de tu achar alguém que projete estruturas de steel frame, e o mercado tá aí para isso, né, cara, e a tendência é crescer cada vez mais, assim. Então, e que bom que tenham pessoas se interessando, né, por isso, profissionais se formando e na graduação, pessoas se interessando por isso, mas realmente, quando eu comecei a fazer projetos de estrutura de steel frame, eu também não conhecia ninguém, só tu. Eu te conheci nesse contexto, inclusive. Conheci como o único cara que eu conhecia que fazia projeto estrutural de steel frame. E aí era eu, que eu conhecia só tu, e tu, eu, e era ali, entendeu? Sei lá, 4, 5 anos. E eu acho que o mercado agora, velho, vai obrigar que os novos engenheiros projetistas de estrutura, eles se diversifiquem um pouco mais, né, cara? E que também tenham domínio Se o de cara fica outros, preso ali só métodos. no concreto, né? Vai chegar uma hora que, não digo que vai ser obsoleto, porque eu acho que o concreto armado ali, talvez num futuro muito distante, assim, vai deixar de ser né, uma tecnologia bastante utilizada. Acho que não, acho que tem espaço para tudo, mas eu acho que a tendência é cada vez mais o concreto sair um pouquinho, pelo menos, de cena, deixar um espacinho para o aço entrar aí na jogada e acontecer, né? Exatamente, cara. Mas, meu, vamos entrar um pouco na questão técnica da coisa aí, velho. Vamos dar Vamos lá. uma bisbilhotada aí. Porque, cara, além de tu trabalhar com projetos estruturais em steel frame, né, velho, tu também trabalha com projetos em estruturas de concreto. Sim. Ah, cara, a gente não sei como a gente nunca conversou sobre isso, eu não sei qual é a tua experiência com projetos estruturais em concreto armado. Mas, cara, eu tenho pelo menos uma teoria, tá? Baseada em algumas análises, de que se tu pegar o aço utilizado em um projeto de concreto armado, certo? Pegar toda aquela quantidade de aço, todo aquele peso de aço, transformar, né, a forma dele e transformar ele num perfil laminado de steel frame, eu tenho a impressão e análise de que a quantidade de peso de aço que tu usa numa obra de concreto armado é praticamente a mesma quantidade de aço que tu utiliza numa obra em steel frame. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Se isso é fato, se isso é só uma análise romântica minha, ou se realmente a gente está tendo redundâncias e utilização de material desnecessário em obras de concreto armado, meu amigo. Cara, que negócio interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Realmente, eu trabalhei bastante tempo, eu trabalho ainda, né, com estrutura de concreto armado, pouquíssimo, né, mas enfim, durante a graduação trabalhei, fiz estágio em escritório de projetos estrutural de concreto armado. Meu mestrado, na verdade, ele é um mestrado em estruturas, mas a minha dissertação focou em estruturas de concreto armado, que é uma coisa, é uma curiosidade, né? Uma incoerência aí, porque eu saí do mestrado. Durante o mestrado, eu já trabalhava com um projeto estrutural de steel frame. Eu ia dizer, então, isso é uma incoerência da tua parte. De dia eu fazia projeto estrutural de steel frame, e de noite eu sentava para escrever minha dissertação sobre pilares de concreto armado. E o brabo é que eu tinha que mudar a chave na cabeça, né? Eu saía do escritório, trabalhando com steel frame, sentava no meu computador em casa, tinha que trocar, sabe? Tinha que rebobinar aqui para voltar, trocar o chip para conseguir falar sobre o concreto armado. Mas, cara, realmente, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso e nunca fiz essa análise fria, assim, né? De realmente botar no papel e comparar a quantidade de aço numa estrutura de concreto armado com a quantidade de aço numa estrutura de aço. E eu acho que tu tem razão, eu acho que a gente pode estar numa redundância bizarra aí, onde 90% da resistência da estrutura de concreto armado está no aço e a gente está lá usando o concreto para fazer peso em cima da estrutura,
e para revestir o aço, né, e gerar, sabe, eu acho que é uma boa análise, porque a gente tem, né, nas estruturas de concreto é aquela coisa que a gente chega uma hora que tu tem que ter estruturas mais pesadas para poder resistir ao peso da estrutura mais pesada. Porque quanto mais pesada é a estrutura, maior a seção dela, mais resistente ela é. Só que ao mesmo tempo ela também gera mais peso na estrutura, então tu vira o concreto armado e às vezes tu chega numa bola de neve, né? Que tu tem que ter mais peso de concreto para poder ter mais resistência, só que isso te gera mais peso de concreto, então tu precisa de mais resistência para resistir ao peso, sabe? Então é uma coisa meio esquizofrênica, assim. Tu tá aumentando uma viga, que tá aumentando a carga nela para tu ter mais resistência. Então, o concreto ele tem esse problema. É uma coisa de louco, na verdade. É uma coisa de É louco. uma coisa esquizofrênica. Porque à medida que tu aumenta a resistência dela, tu aumenta o peso dela, então tu precisa de mais resistência. Quando tu vê, tu tá com uma estrutura, não é nem superdimensionada, é hiper, ultra, mega dimensionada, além do que tu precisa. E é o que a gente sempre compara, né? Na estrutura de concreto armado, tu precisa ter resistência para resistir ao peso próprio da estrutura. Numa estrutura de aço é o contrário, né? Tu tem tão pouco peso de estrutura que tu precisa, a maior carga são cargas de utilização da estrutura de vento, né? Então eu acho que eu vou parar para fazer essa análise um dia, mas eu acho que tu pode estar, acho que se não tem a mesma quantidade de aço, tem quase a mesma quantidade de aço. Eu vou parar para comparar dois projetos semelhantes, assim, pegar só o aço de uma estrutura de concreto armado e só o aço de uma estrutura de steel frame, e eu acho que deve dar muito próximo. Pois é, cara, pois é isso. Imagina, velho, se eu nunca vi dado científico disso, tá? Eu nunca vi dado científico disso. Te convido a gente a fazer um estudo e desenvolver aí alguma coisa que a gente possa disponibilizar pra galera dar uma analisada. Cara, pode ser até de algum projeto nosso, cara. Não, pode ser, pode ser. E eu acho que também para quem tá, não sei se tem alguém nos assistindo aí que está na graduação, algum estudante de engenharia, cara, isso é um baita tema para um estudo de iniciação científica, para um TCC, para uma, sei lá, um trabalho nesse sentido, né? Fazer essa comparação de projetos estruturais em diferentes sistemas estruturais e comparar a quantidade, porque daqui a pouco tudo aquilo de concreto que tem num projeto estrutural de concreto não serve para nada. Pode ter tudo, só o aço que tem dentro do concreto armado e não tem concreto, né? Tu pode fazer essa comparação. Teoricamente é isso, né? Teoricamente é isso. E aí tem uma segunda análise aí também, que é a seguinte: se tu pegar toda a madeira que é utilizada nas formas e transformar essa madeira em OSB, eu acredito que também deva dar um peso muito aproximado de madeira do que a gente utiliza para revestir toda a casa. Olha o Davi se manifestando aí. Boa, Davi. Conta comigo, né? Se precisar de orientador, sei lá, um orientador externo de fora aí, conta comigo para esse estudo, porque eu fiquei muito interessado em fazer isso aí. Dá um rico de um artigo isso aí, para quem se interessa pela área acadêmica. Mas isso das formas, e não esquece das escoras ainda. Se tu botar a forma mais escoras, cara, dá mais madeira do que o USB. Dá mais madeira. Isso eu tenho certeza. Porque a quantidade de escora, pensa numa laje, vamos pensar numa edificação residencial aí de 2 pavimentos. Daqui a pouco tu pega aquelas lajes enormes com grandes vãos de concreto, que tu precisa de madeira para escorar essa laje, para poder concretar, e depois aquela madeira toda vira lenha, porque não tem o que fazer com a madeira, o pessoal queima depois. Então, realmente, se a gente pegar tudo de madeira que se usa para fazer as formas, mais as escoras, dá mais madeira do que se usa para revestir uma casa de steel frame. Isso aí, olha, posso estar bem enganado, mas eu acredito que se usa mais madeira numa casa de concreto do que numa casa de steel frame. Eu acredito que sim, Bom, cara, então, ou seja, dá para eliminar o concreto. A gente chega se essas duas teorias se confirmarem, pode eliminar o concreto de qualquer obra, certo? Eu acho que sim. Eu acho que essa questão do aço, se não claro, pode ser que a gente tem que analisar a ordem de grandeza disso aí, mas realmente eu acho que não.
Eu acho que é bem. Se a gente tem a mesma quantidade de aço nas duas, o que o concreto tá fazendo ali, né? Peso? Peso. Peso, Tá, fazendo o beleza. cliente gastar dinheiro, fazendo a gente gastar Dinheiro, água velho. na obra, fazendo a gente gastar água, porque a quantidade de água, né, para a confecção do concreto, a gente sabe, o consumo de água é enorme, né? Então, enfim, Potável, potável, água potável. é, Ah, rapaz, que isso. Comecei a criar umas reflexões aqui agora que cara, não, deram um bug muito mental aqui. interessante mesmo. Bah, cara, Muito interessante, muito cara, isso louco. aí Massa, que realmente. massa, massa, que massa. Cara, acho que uma coisa que vem muito aliada a isso, né, cara? E eu acho que a galera costuma geralmente relacionar peso à resistência, né? E o Ah, que que eu sim. quero dizer com isso? Uma analogia que eu gosto de fazer bastante assim, ó. Cara, tipo, para quem, né, não tá dentro da área e tal, quem tá entrando, ou quem tá se começando a se informar a respeito disso agora. É a mesma comparação que a gente fazer o seguinte: tu acha que é mais seguro um carro fabricado em 1950, obviamente porque ele tem mais peso, ou tu acha que é mais seguro um carro fabricado em 2020? Eu Sim. acho que essa é a relação, porque o carro de hoje ele deve ser 60% mais leve do que ele era há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. É, Cara, essa relação de peso-resistência, cara, peso-resistência, eu acho que isso é uma, uma, uma informação bem importante, assim, velho, sobre a tua análise a respeito disso, assim, meu. cara, se a gente for ver assim, peso é uma coisa muito relativa, né? Peso não é uma medida que vai nos dizer alguma coisa, né, cara? É aquela velha história, né? O que que pesa mais, 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo, né? 1 quilo de algodão pesa exatamente a mesma coisa de 1 quilo de chumbo, só que 1 quilo de chumbo é isso aqui, 1 quilo de algodão tem um volume muito maior. E então tu está comparando dois materiais completamente diferentes, que se tu comparar só pelo peso, a quantidade, né, o volume de material que tu tem em 1 quilo de chumbo e o volume de material que tu tem em 1 quilo de isopor é completamente diferente. Então tu não pode comparar esses dois materiais pelo peso. Resistência é a mesma coisa, né? Não pode comparar dois materiais diferentes. Ah, esse aqui é mais resistente. Tu pega dois materiais que tem uma diferença de resistência absurda e comparar, um é mais leve, outro é mais pesado. Isso não diz muita coisa. As pessoas tendem a associar isso, né? Ah, porque é mais pesado, então é mais resistente. Mas são duas grandezas completamente diferentes e independentes uma da outra, né? Isso é o que, claro, essa questão do peso é o que muita gente costuma questionar, né? Se a casa não vai sair voando com o vento, né? A principal pergunta não diria que é a principal pergunta, mas é uma pergunta que acontece muito, né? Quando as pessoas estão pensando e conhecendo o steel frame, pensando em construir steel frame, se a casa vai sair voando com o vento. E não, né? Porque o aço é um material, uma resistência absurda, né? Então, é um material extremamente resistente e isso não tem nenhuma relação com o peso do material em si. São grandezas físicas diferentes, né? São coisas diferentes e não dá para comparar uma coisa com a outra por ser mais pesada, por ser mais leve, né? Então, isso significa que a resistência estrutural de uma casa em concreto armado, vedada com alvenaria, né, tem absolutamente a mesma resistência de uma casa em steel frame. Como é que se poderia fazer essa análise? Como é que poderia se fazer uma análise teórica disso, prática, vamos dizer assim? Um comparativo entre as Um resistências comparativo estruturais, assim. um comparativo agora, assim, diz, cara, beleza, se eu botar uma casa de concreto armado, botar uma casa de steel frame, e se eu botar um terremoto numa, o que que vai acontecer numa, o que que vai acontecer na outra? Esse tipo Ah, assim, cara, eu acho que isso é uma coisa interessante, quanto ao uma análise terremoto, prática dessa parada. quanto, quanto ao terremoto que tu falou, eu tenho uma analogia para fazer. Vou trazer de novo a tua analogia dos carros, né? Tu falou, um carro da década de 60 que é mais pesado do que um carro fabricado em 2020.
que costuma acontecer quando um carro da década de 60 se choca com um carro de 2020? O carro de 2020, ele se deforma muito mais, né? Porque o que acontece? Tu tem um projeto pensado para resistir ao esforço e proteger o usuário. Então, tu pega o carro da década de 70, né? Tu tem bate lá um Opala, sei lá, um Maverick contra um Ford Ka atual. A tendência é que o Maverick tem um amassãozinho e o Ford Ka se destrua muito mais. Em compensação, o motorista do Maverick vai estar muito mais machucado do que o motorista do Ford Ka. A analogia que eu queria fazer, o terremoto, é uma coisa muito semelhante. Quando tu tem uma estrutura pesada, rígida, essa estrutura não aceita movimentações, porque ela é uma estrutura muito pesada, muito rígida, muito entre aspas, forte, né? À medida que tu introduz qualquer tipo de movimentação, de vibração nela, a tendência é que ela se frature toda, porque ela não tem maleabilidade nenhuma para trabalhar com movimentos, né? Se tu tem uma estrutura leve e resistente ao mesmo tempo, né? Porque, como eu já vinha falando, a resistência não está relacionada necessariamente ao peso. Se tu tem uma estrutura leve, e a tendência é que, numa situação de vibração, terremoto, como tu comentou, por exemplo, a tendência é que essa estrutura leve absorva muito melhor essas vibrações, esses movimentos, e não apresente deformações excessivas, que ela não gere riscos aos usuários, porque justamente por ser uma estrutura resistente, leve e pensada para absorver diferentes tipos de ações, né, ações externas. É só a gente ver, né, o principal sistema estrutural utilizado em edificações nos Estados Unidos, em regiões que apresentam a incidência de terremoto e furacões, é o steel frame, porque ele é um sistema resistente o suficiente e leve para absorver deformações, para absorver esse tipo de solicitação, que numa edificação rígida de concreto armado, provavelmente gere muito mais prejuízo por ela ser uma estrutura que não está lá firme, rígida, pesada, e não é bem, não funciona bem com movimentações. Então, se tu tivesse num terremoto e tu pudesse escolher duas edificações onde tu gostaria de estar, tu ia escolher estar numa steel frame ou numa de concreto armado? Com certeza eu estaria numa steel frame. Beleza. Acho que essa aí ficou bem clara, né, meu? Acho que essa aí tá bem clara. Agora eu tenho uma segunda. Uma segunda simulação seria a simulação de um terremoto. E digo mais, dentro dessa simulação do furacão, e dentro desse lance do furacão, velho, como que se calculam as cargas, né, relacionadas ao vento? Beleza, a gente está falando aqui hoje de Brasil e, cara, a gente está presente aqui na pior região de vento que existe no Brasil, né, cara? Então, a nossa região é aqui classe 5, região 5, né? Que é com os ventos mais agressivos que tem hoje. Mas, cara, beleza. Eu dimensional, aqui a gente não está falando de furacão, a gente não está dentro dessa realidade, pelo menos nos próximos anos, acredito que isso não vai existir, ao longo dos próximos séculos, acredito que também não. Mas, cara, para essas regiões, vamos dizer que tu vai fazer um cálculo para uma região lá dos Estados Unidos, onde tem uma incidência altíssima de furacões. Cara, o que mudaria no teu cálculo, o que mudaria no cálculo dessa estrutura, e como que seria a composição estrutural disso e por que o cálculo ele prevê esse tipo de ação e prevê absorver os esforços para esse tipo de ação? Não sei se a minha pergunta ficou muito extensa, mas não sei se tu captou toda a mensagem aí. Eu acho que eu captei. Eu vou falando qualquer coisa, tu me interrompe e vai acrescentando para eu não deixar passar nada. Falando Beleza. Um pouco do vento. Existem até alguns projetistas estruturais, não é o que eu acredito, mas alguns projetistas estruturais, até mais antigos, mais experientes, de concreto armado, que defendem assim, não, edificação residencial de 2 pavimentos, tu nem precisa te preocupar com o vento. Porque é o que eu estava falando, uma estrutura
o concreto armado é uma estrutura tão pesada que a carga de ela tem um peso próprio tão grande que a carga de vento acaba sendo relativamente insignificante. Quando a gente trabalha com steel frame, tu precisa sim te preocupar com o vento, né? Bastante, porque dentro do cálculo ele é uma ação significativa, né? Uma ação que atua na edificação bastante significativa que a gente não pode negligenciar. Isso que tu falou da gente estar na pior região, realmente, a norma que tudo a gente não inventa coisas, nós projetistas nós não inventamos coisas da nossa cabeça, a gente não olha para uma edificação, isso aí se bater um vento ela vai aguentar. Não, isso é tudo calculado, existem procedimentos escritos em norma que servem para a gente, para embasar cálculo, né, o cálculo das ações que atuam na edificação e cálculo da resistência que essa edificação tem que ter para suportar esses esforços que estão atuando nela. Existe uma na norma que regulamenta os procedimentos de carga de vento nas edificações, tem um mapa, né, que se chama o mapa das isopletas, e lá tem as regiões do Brasil ali e quais são as incidências de vento nessa região. Para quem não sabe, né, a gente aqui no sul do Rio Grande do Sul, a gente está na pior linha desse mapa ali, e a velocidade básica do vento que a gente usa para determinar a força do vento atuante na edificação, né, nessa região é de 50 metros por segundo. 50 metros por segundo é igual a 180 quilômetros por hora. Né? Então a gente calcula um esforço que o vento de 180 quilômetros por hora provoca na edificação e a gente diz que ela tem que resistir a isso, basicamente. Cara, 180 quilômetros por hora é um troço, não acontece. Isso aí, sei lá, deve acontecer a cada 50 anos, uma vez, entendeu? E a gente, às vezes aparece no jornal, né, um vento de 80 quilômetros por hora, fica todo mundo, meu Deus do céu, 80 quilômetros por hora, já fica imaginando as vacas voando, que nem um filme, né? E, cara, então a gente calcula edificações para resistir a ventos muito superiores a ventos corriqueiros e ventos que acontecem nas piores épocas do ano. E com isso a gente determina quais os esforços que estão atuando na estrutura, né? E ela e a gente consequentemente consegue calcular onde é que a gente precisa ter reforços, enfim, elementos estruturais para resistir a isso. Se a gente fosse pegar esse mesmo projeto e jogar ela na região, sei lá, Nebraska, não sei, uma região com fortes incidências de ventos nos Estados Unidos, a única coisa que ia mudar, talvez, seriam os procedimentos de cálculo que a gente ia adotar para chegar nessas forças resultantes do vento na edificação. Então, uma região que tem ventos que, talvez, para algum lugar do mundo, esses 180 km por hora que a gente usa para calcular uma edificação no Laranjal, é pouco. Entendeu? Talvez eu vá calcular, sei lá, numa região do norte dos Estados Unidos que tem incidência de ventos absurdos, uma região montanhosa, sei lá e talvez eu vou estudar a norma daquele local e aquele local vai me dizer, olha, para edificações nessa região a gente utiliza ventos de 300 km por hora. A diferença vai ser que eu vou calcular as forças que o vento de 300 km por hora gera na edificação e vou calcular o que eu preciso ter na estrutura dessa edificação para resistir a esse vento de 300 km por hora. Então, as pessoas nos perguntam muito assim, mas essa casa é leve, todo esse esqueleto de aço não vai sair voando com vento? Não vai sair voando, não vai se deformar, não vai acontecer nada, porque isso é tudo previsto em cálculo para que resista a esses esforços, né? Então, tipo, de uma maneira muito prática, se a gente pegar um projeto do Brasil, né, lembrando que todos os projetos eles são calculados para resistir aos esforços, né, tanto dos ventos quanto aos esforços de utilização. Então, essa questão de vento e de resistência ao vento, toda a estrutura ela é prevista e ela é projetada para resistir todos os esforços dos quais ela vai estar exposta, né? Mas de uma maneira prática, então, um projeto aqui no Brasil que utilizaria aí 10 mil quilos de aço para resistir aos esforços de vento dessa região, se a gente tivesse uma região ultra agressiva dos Estados Unidos, que tem lá ventos de 300 km por hora, 400 km por hora, a gente utilizaria 20 mil quilos de aço e algumas ligações a mais para poder resistir. Então, ou seja, a quantidade de elementos a serem utilizados para resistirem tais esforços seria um pouco maior, certo?
Mas eu A sempre. concepção estrutural, ela vai ser a mesma do projeto que vai ser executado aqui na Argentina, no Uruguai, no Japão, nos Estados Unidos. A concepção estrutural é a mesma, mas é exatamente isso que tu falou. Dependendo da região onde essa edificação está sendo projetada para ser executada, eventualmente tu vai precisar de mais algumas ligações, alguns reforços estruturais em alguns pontos específicos da edificação, né? Enfim, vão ser analisados quais são os esforços que estão atuando, né, naquela região, e com isso o que a edificação precisa para resistir. A concepção estrutural é a mesma. É bem o que tu falou, tá? Vamos, talvez uma quantidade um pouco maior de aço, algumas ligações, algum reforço estrutural em algum ponto, mas a concepção estrutural é exatamente a mesma. Cara, e o que que eu te digo mais assim, velho? Tipo, essa questão do vento, cara, beleza, vamos lá. Fazendo uma analogia agora de duas casas, uma de concreto armado, outra de steel frame, as duas sendo projetadas para resistirem a esforços de furacões. Que tipo de comportamento cada uma delas teria? E Que como, e tipo de como, como comportamento? no teu, como que tu acredita que seria a composição estrutural, né, dessa edificação? Como tu acredita que seria essa concepção estrutural? O que que mudaria dentro dessa estrutura? Tu acha que o aço seria mais espesso? Tu acha que a quantidade de ligações seria maior, seria mais rígida? O que que tu acha a respeito disso, assim, velho? Essa breve analogia entre a comparação de uma estrutura de concreto armado e uma de steel frame ou de aço, exposta a um furacão lá de 350 quilômetros por hora. Pergunta complexa essa. Vamos lá, vamos elaborar esse Vamos lá, vamos raciocínio lá. juntos aqui Elabora, também. elabora. É, cara, vamos por aí. Ah, eu acredito que numa edificação de steel frame, assim, se a gente for comparar, talvez uma projetada para um esforço de vento convencional que a gente tem aqui, com uma projetada para um esforço, sei lá, de vento muito superior, a gente teria mais reforços em ligações, eu acredito que alguns reforços específicos a serem analisados em cada caso, né? Porque é difícil da gente fazer uma análise genérica, assim, porque projeto estrutural é uma coisa muito específica, né? Acho que cada caso é um caso. Então, eu acredito que basicamente se teriam mais ligações, mais reforços estruturais em pontos específicos, possivelmente perfis mais robustos de aço, né, perfis mais reforçados de aço. E falando de uma edificação em concreto armado, cara, aí a diferença ia ser mais robusta, mais, como é que eu posso dizer? Me faltou a palavra, assim. Porque se a gente já parte do princípio, é aquilo que eu estava falando agora há pouco, assim, a gente tem a gente, no projeto de concreto armado, a gente acaba ficando numa bola de neve, né? A gente aumenta as dimensões de, de elementos estruturais para obter mais resistência, e com isso a gente obtém mais cargas atuantes na estrutura, porque a gente tem mais peso, e a gente precisa aumentar mais ainda os elementos estruturais, e vai virando uma bola de neve. Se pensar em uma estrutura de concreto armado para situações extremas, isso acaba se tornando pior ainda, porque aí tu precisa de uma estrutura de concreto tão pesada para resistir aos esforços de vento que ela não resiste ao peso dela própria, e aí tu acaba virando aquela questão que a gente falou do projeto esquizofrênico, né? Eu acredito que essa seria a principal diferença, assim, no projeto de steel frame, a concepção acho que não mudaria muito, porque como tu ganha tu ganha muita resistência com pouco aumento de aço, né? De assim, o aço ter limites de escoamento maiores e propriedades mecânicas de resistência maiores que a do concreto, tu não tem que ganhar tanta quantidade de material para ganhar resistência numa estrutura. Então, eu acredito que num projeto steel frame, essa comparação do vento convencional para uma situação de furacão, tu tem mais reforços, tu tem mais perfis mais robustos, mas não é uma coisa
a diferença não seria tão grande. Eu acho que numa estrutura de concreto armado, isso estou falando assim, de um feeling sem analisar, mas, né, de uma pergunta que tu me pegou desprevenida aqui, mas sem fazer uma análise mais profunda. Sentimento, Eu acho que sentimento. a sentimento, né? Eu acredito que numa estrutura de concreto armado tu acaba gerando tanta carga de peso próprio para conseguir ganhar resistência, para resistir a esses esforços, que tu acaba construindo um bunker de concreto armado que dá para tu explodir uma bomba no troço, que, sabe, que tu basicamente está desperdiçando material. Cara, eu até vou. Eu não sei se eu entendi essa. O Ricardo, cara, mandou aqui uma pergunta que eu achei bem interessante. E realmente, porque assim, né, cara, tu tem os arranha-céus, cara, eles são, em sua grande maioria, nos Estados Unidos, eles são projetados com estruturas de aço, né? Sim, sim, sim. E muitos deles acredito que sejam feitos com pele de vidro e tal. E, cara, existe um programa, e é aí que eu quero fazer esse link agora. Existe um programa de certificação dos Estados Unidos, porque tem muito aquela questão, né, cara, das casas voando lá e tal, né? E geralmente esse lance das casas que acabam sendo totalmente comprometidas nesse tipo de situação é em função das ligações, né, cara? Geralmente as ligações Sim, delas são comprometidas. Então sim. existe um. Eu fiz algum tempo atrás, eu fiz uma pesquisa a respeito disso e tal. E lá, cara, existem as casas agora, as casas são a prova de furacão, né? Existe lá um programa de certificação que é obrigatório para regiões onde tu tem esse tipo de incidência e é Uhum. onde basicamente todas as ligações das estruturas, elas são ligações parafusadas, elas são ligações metálicas. Lá eles trabalham ainda muito com wood frame, né, cara? Sim, sim, Então, é vamos isso que eu dizer ia que dizer. nesse caso, as ligações do wood frame elas são mais frágeis do que a do próprio steel, porque o steel trabalha com todos os parafusos, né, cara? Tudo parafusado. Então, cara, nesse programa de certificação, basicamente, eles faziam ligações metálicas entre os elementos De de madeira. madeira. Exatamente. Interessante, Então, interessante. cara, É, então eu acredito que sim, que as ligações aí são os pontos críticos da com situação, né? certeza. Com certeza, né? Eu acho que a gente falando de wood frame, realmente, o que a gente vê mais, o pessoal está acostumado, eu ia trazer esse link do wood frame por isso, né? O pessoal muitas vezes pergunta, são as duas perguntas que a gente costuma mexer que são mais recorrentes, né? Os caras perguntam se a casa não vai sair voando e se eu der um soco na parede, não vai quebrar a parede, né? Então, as pessoas perguntam muito isso. Porque as pessoas estão acostumadas a ver isso muito nas obras de wood frame dos Estados Unidos. Na verdade, a gente fala muito de steel frame nos Estados Unidos, mas muito embora o steel frame seja uma tecnologia bastante utilizada nos Estados Unidos, eu acho que o wood frame ainda é o principal. E as pessoas veem, né, os programas de reforma lá, os irmãos à obra, que são as casas de wood frame, sua grande maioria, o pessoal reformando, quebrando parede com um soco, sei lá, e confundem com o steel frame isso um pouco. E o wood frame realmente, essa questão do que eu vejo, não como um problema, mas um ponto de fragilidade na tecnologia do wood frame, que também é uma tecnologia construtiva interessante, que eu acho que é pouquíssimo explorada no Brasil e ela apresenta vantagens bacanas, mas ela tem essa questão das ligações, né? As ligações elas acabam sendo mais complicadas e mais frágeis e mais suscetíveis a, enfim, situações, né, eu acho que é mais complicado tu resolver isso que tu estava me dizendo, de resolver esse problema de cargas de vento extremas numa estrutura de steel frame, com reforços e ligações a gente consegue, mas já em casas de wood frame isso é mais difícil, é mais complicado pelas ligações, né? E, cara, aqui o Samuel mandou uma outra pergunta aqui legal, cara, que vale a pena também a gente trocar uma ideia. Cara, tipo aqui, ó, até quantos andares a gente pode construir em steel? Eu vou deixar tu responder essa e depois eu vou dar ali em cima. Cara, na verdade, muitas pessoas perguntam isso, só pode 3 andares, só pode 4 andares. Na verdade, assim, não existe uma norma específica que determine, né? Só pode construir X andares em steel frame, até porque no Brasil a gente não tem ainda uma norma específica para steel frame, né? A gente não tem uma norma, assim como a gente tem a norma, a,
a norma específica de projetos de estruturas de concreto armado, essa norma de steel frame ainda não existe. E está sendo elaborada, e havia uma previsão dessa norma ser concluída e ser publicada esse ano, mas veio pandemia, enfim, eu não sei como é que está o andamento do comitê que está organizando a norma de projetos estruturados de steel frame. Mas não tem uma normatização que te diga assim, ó, são 3 andares, são 2 andares, são 4 andares. O que a gente vê muito, assim, no Brasil, se limita muito a 4 andares, pelo que eu acompanho, até o Leonardo pode me corrigir se eu tiver, eu falo da experiência que eu tive, das obras que eu conheci, mas muito por uma questão de projeto, assim, não por uma limitação estrutural propriamente dita, né, e por algo normativo que permita ou que impeça que se façam obras diferentes, né. Mas eu acredito que estruturalmente não hajam muitas limitações, assim. O que pode acontecer é daqui a pouco a gente começar a ter necessidade de reforços estruturais maiores, e isso, não digo inviabilizar, mas por questões de custo, não ser benéfico trabalhar com pavimentos, né, um número de pavimentos elevado. Mas por questões assim de limitação estrutural não há, desde que a gente projete para tal, acho que não tem uma limitação, assim. Passo a bola aí pro Leonardo. É isso aí, né, cara? A gente tem hoje muita literatura que fala no limite de 4 andares pro light steel frame, né? Que seria só com a Exatamente. utilização de perfis de aço leve e tal. Mas no momento que tu incorpora estruturas de aço mais robustas, estruturas de aço pesado, cara, teu limite de pavimento Infinito, não existe, é infinito, exatamente. né? Porque tu vai atribuindo a melhor característica de cada material nessa utilização, né? Pode pegar e fazer reforços de aço pesado e fazer com que com essas edificações se tornem edificações de múltiplos andares, estruturadas em aço e com fechamentos em steel frame, né? Então, É, essa limitação aí não existe, cara. É mais uma limitação de projeto. Eu também vejo como uma limitação de projeto, assim, cara. Eu não tenho eu acho que não tenho essa. é importante a gente estabelecer assim, comparar exatamente o que é o steel frame puro, né, e o que seria uma estrutura metálica, uma estrutura mista, vamos dizer assim. Porque o steel frame, enquanto sistema estrutural, ele parte do pressuposto que tu trabalhe com perfis de aço leve, né, perfil de chapa dobrada e perfis de light steel frame, né, e é um sistema estrutural autoportante. O que isso quer dizer? Que tu tem nas paredes de steel frame, tu tem os montantes ali estruturais da parede, e esses montantes servem como a estrutura, eles são elementos estruturais, não é que nem numa estrutura de concreto, que tu tem elementos estruturais e elementos de vedação, né? Num steel frame puro, todos os elementos eles são de vedação, todas as paredes elas são estruturais e o sistema ele trabalha em conjunto. Então, o light steel frame, que é esse sistema estrutural, essa composição que se tem, ele pode ter esta limitação até 4 pavimentos por uma questão de projeto, porque às vezes se torna inviável financeiramente, economicamente, porque tu vai ter necessidade de mais reforços e tudo mais. Mas quando a gente mistura o steel frame puro com a estrutura metálica, né, e entra com perfis de aço laminado, a famosa viga I, que todo mundo conhece, aí tu sai do steel frame puro, desse sistema autoportante, e tu passa a ter, além de elementos não estruturais, tu passa a ter elementos exclusivamente estruturais, que não são elementos que não são elementos também de vedação, não é uma parede estrutural, tu passa a ter uma viga, por exemplo, um pilar de aço, né, que... Galera, a gente foi derrubado aí pelo Instagram, mas vamos entrar de novo, esperar o Paulo entrar aí também para a gente poder finalizar. Aí, chegou o Paulo de novo. Opa, voltei. Ô, Pô, me correram aqui da live, fui cara, censurado. não. Eram conteúdos muito fortes, conteúdos de Acho que eu tava falando polêmicos. demais, né? Eu estourei minha A, cota de fala aí. a Votorantim mandou te derrubar quando tu começou a falar que o cimento não dava. Chega de A, concreto, vo- aí me derrubou a olaria daqui do.
A Votorantim lá ligou pro Facebook e disse, ó, derruba os caras lá, meu. Estão derrubando o concreto aí, meu. Derruba esses Vão malucos. acabar com a nossa, vão acabar com a nossa clientela aí. Cara, mas vamos lá, velho. Conclui teu raciocínio aí, meu. E vamos se despedir da galera aí direito. Cara, me retoma aí que eu me perdi, eu nem sei onde é que eu parei. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Cara, a gente tava falando da resistência Lembrei. do. Tá, chama. Lembrei. Cara, então, aço, estruturas, aço pesado versus steel frame, né? Quando a gente. O steel frame, ele não é que ele apresente limitações, mas quando a gente. Para a gente conseguir trabalhar com o steel frame puro, que eu vinha dizendo ali, onde a gente tem paredes autoportantes e paredes estruturais e não tem elementos isolados estruturais, às vezes a gente. Algumas situações ficam mais difíceis de resolver estruturalmente. Então a gente começa a trabalhar com estruturas mistas de aço pesado, aço laminado, a Vigaí, né, que todo mundo conhece, ou outros tipos de estruturas de aço. A gente trabalha em conjunto com o steel frame. Aí as possibilidades são ilimitadas, né, praticamente. A gente, né, isso tudo surgiu da Exatamente. questão da dúvida ali de quem perguntou, falando sobre a limitação de pavimentos. A gente, com o steel frame light, steel frame puro, steel frame leve, existe uma dificuldade em vencer vãos muito grandes e ter cargas verticais muito grandes, né? Consequentemente, muitos pavimentos um acima do outro. Mas depois que a gente entra com essa questão de aço pesado, vigas de aço laminado, de elementos estruturais isolados para trabalhar conjuntamente com o steel frame, cara, aí a gente não tem limitação de nada, assim, praticamente. Se a gente vê estruturas, grandes estruturas que já foram executadas no mundo em aço, né? Mal comparando, a Torre Eiffel Exatamente. é uma delas. Né? A Torre Eiffel ela foi executada justamente para mostrar o poder do aço, né? Ela tinha esse viés assim de tipo, vamos mostrar para o mundo como o aço pode ser resistente, como a gente consegue construir uma torre enorme, uma estrutura gigantesca de aço e ela ser resistente. Então, é mais ou menos isso aí que é mais ou menos assim que a gente parte para a estrutura de aço pesado, né? Se tu tem uma estrutura robusta de aço, vigas e bom, aí a limitação inexiste, né? Cara, o Fabrício mandou uma pergunta antes aqui, cara. Tem algumas que eu tô conseguindo pegar e tô conseguindo ler. Mas o Fabrício mandou aqui pra gente, tipo, se tem algum tipo de interesse dos órgãos competentes, né, cara, de desenvolver alguma norma específica pro steel frame e tal, né, velho? Porque, tipo assim, ó, o que que eu vejo a respeito disso, o que que eu gostaria de colocar a respeito disso, né? Tipo assim, ó, a gente tem hoje diversas normas que são utilizadas, né? Normas complementares, vamos dizer assim. A gente tem um apanhado aí de 10, 15 normas que a gente utiliza dentro do sistema. Isso é as normas de aço laminado, de perfis laminados. Então, a gente tem várias normas hoje complementares que são utilizadas para se desenvolver trabalhos em steel frame, trabalhos em aço e projetos em construção a seco, né? Utilizando o aço como elemento estrutural. O que está em voga hoje é o fato de se desenvolver uma norma específica para o steel frame, né? Então, isso está muito em voga, cara. A gente escuta muito nos bastidores, assim, tiveram várias informações de que ela ia ser lançada em março no Congresso Internacional. Acabou não tendo esse congresso, mas vou deixar tu dar teu parecer aí um pouco a respeito disso, Paulo, também. Cara, eu não sei assim, a gente não vamos entrar, né, em teorias conspiratórias, né, de mercado, porque daqui a pouco eu não sei assim até que ponto, né, existem pessoas, né, há boatos que existe muita influência da indústria nos órgãos que elaboram as normas, né. Inclusive, eu me lembro que quando foi lançada, como eu, durante o mestrado, eu estava mais vinculado à área de concreto armado, eu acompanhei a NBR 6118, que ela teve uma revisão em 2014, que foi justamente o ano que eu me formei, e em 2014, essa norma de concreto, ela sofreu algumas alterações que muita gente dizia que praticamente impossibilitava o cálculo manual. Então, e muita gente dizia que isso tinha a ver com interesses econômicos de empresas que também trabalhavam juntamente com
na elaboração da norma para, enfim. Então a gente sabe que essas questões elas passam por muitos interesses de empresas, industriais, assim. Mas eu acredito que exista sim um interesse muito grande em elaborar essa norma específica para steel frame, porque é um mercado que está crescendo muito, né? Então tem muitas empresas envolvidas nisso que têm interesse que se desenvolvam métodos e que se desenvolva, que a construção em si ela se desenvolva mais no país, né? Hoje mesmo, tu não pode financiar uma edificação em steel frame pelo programa Minha Casa Minha Vida, porque ainda é considerada uma tecnologia inovadora, e um dos motivos para tal é que não há uma norma específica tratando desse material. Então, tudo passa por isso, né? A partir do momento que a gente tiver uma norma que nos proporcione parâmetros precisos para projeto e execução de edificações de steel frame, a tendência é que isso faça com que o mercado evolua e cresça ainda mais. Então, com certeza, tem muitas empresas lá dentro do comitê da ABNT incomodando para fazerem a norma de uma vez, porque as empresas querem vender os perfis e querem que o mercado cresça e que elas possam vender seus perfis. Enfim, né, não tem muito como a gente ter certeza disso, mas a tendência é que sim, que o mercado influencie isso para que isso aconteça. É, mas Espero eu, pelo menos, né? eu não vejo, eu vejo isso como mais um incentivo, né, cara? Mas não vejo como um bloqueio, vamos dizer assim, né, velho? Porque agora Não, não tem mais não, volta, né, acho que mais cara? um incentivo. Já abriu a porteira, né, meu? Não tem mais volta, não tem como. Cara, eu queria É, não pedir tem para tu como. te pedir, queria dizer para tu dar o teu recado aí final e o teu até mais, que eu também vou ficar com uns minutinhos ali no final só para dar um tchau aí também, pra gente poder encerrar hoje, que a gente já tá acho, que quase 1 hora e meia aqui falando, velho. Claro, o Instagram até nos correu e a gente burlou ele, voltou para cá, né? Estamos aqui de Então novo, já né? tá na hora de encerrar. Não aceitando, não Cara, aceitando, credo. não, a gente não aceita, né? O Instagram não derruba, a gente volta, a gente não. Se a gente fosse ir pelo fluxo do que a gente já tinha desistido de trabalhar com o Steel Frame. Na verdade, cara, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim é um prazer imenso falar sobre isso, cara. Como eu falei, eu sou entusiasta da construção a seco, do steel frame. Sempre que eu tiver oportunidade para falar sobre isso, tem que até me cortar. É bom que o Instagram corte, porque se me deixar, eu vou até 1 da manhã aqui falando sobre isso. Porque eu gosto do assunto e eu gosto de falar para as pessoas sobre isso. E eu quero incomodar as pessoas, para as pessoas aprenderem mais, conhecerem o steel frame, porque é uma tecnologia incrível, é uma tecnologia que veio para ficar, como tu falou, não tem mais volta, né? O mercado está nos chamando para isso e então eu tô sempre que eu posso eu incentivo para que as pessoas aprendam sobre isso, né? E enfim, esses tempos, né? A gente acontece com clientes, né? E às vezes parece papo de vendedor. Esses tempos um cliente veio, enfim, queria executar uma obra, veio conversar comigo e era um amigo meu de infância. Então eu falei para ele, cara, eu não vou, isso aqui não é, o que eu tô te falando não é papo de vendedor. E o cara me perguntava assim, tá, mas qual é, me traz assim, quais são as vantagens e as desvantagens de construir steel frame? E aí eu disse assim, cara, eu posso te falar as vantagens. Desvantagens vai ficar difícil de eu te falar. E eu não tô te falando isso para te empurrar o troço goela abaixo, porque, enfim, tu é meu amigo. Eu tô te falando isso porque é a realidade, entendeu? Aqui, ó, estão aqui os critérios. É isso, é isso, é isso, é isso. O cara ficou de boca aberta assim, pô, realmente, que legal e que bom que vocês estão trabalhando com isso, que bom que existem pessoas trabalhando com isso, porque, enfim, eu só vejo vantagens, só vejo coisas boas de eu executar minha obra em steel frame. E eu digo, cara, é isso, né? É isso. Então, muito obrigado, Leonardo, por me dar essa oportunidade de falar aí com a galera sobre isso e de incomodar um pouco, né? Que bom que a gente tenha espaço para trocar ideias, trocar experiências. E o meu Instagram aí está aberto para todo mundo que quiser me chamar, conversar, trocar ideia, tirar dúvidas, contribuir, me xingar, tá tudo certo, tá valendo. Estou aberto a todo tipo de papo aí. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aí. Muito obrigado, Leonardo, e boa noite a todos. Valeu. Vou só me despedir aqui também, Paulo. Segurei um pouquinho para a gente desligar junto aí. Galera, eu queria agradecer aí todo mundo que esteve participando até agora, quem acompanhou a primeira parte, a segunda parte também.
A gente está aqui focado em entregar o melhor conteúdo possível e trazer o Steel Frame para a realidade de todo mundo, fazer com que as pessoas se interem mais e mais dessa tecnologia, incentivar novos profissionais e profissionais de mercado a também entrar dentro do sistema. A gente está aqui à disposição sempre para poder trazer mais e mais informações e fazer com que esse sistema se torne um sistema amigável, que vocês consigam se aproximar e conhecer profissionais que trabalham com esse tipo de construção e para que a gente consiga transformar esse nosso mercado, né, cara? A gente aqui está formando uma rede de profissionais, né, incentivando a inovação, incentivando a transformação do nosso mercado. O Brasil está carente de inovação no nosso setor, a gente tem muito pouca ação nesse sentido, né? A gente não tem tanto incentivo de nenhum lado, nem do governo, nem de grandes empresas para buscar inovação. Então, eu acho que a gente tem que formar esse grande grupo de profissionais, se fortalecer, ganhar voz, botar esse sistema para a rua e, cara, e servir um de suporte para o outro para a gente ir crescendo cada vez mais velho, trazer essa tecnologia que está estourada mundo afora aí, fazer se tornar uma realidade no nosso país, né, cara? E que tanto tem a entregar aos clientes, né? A gente fala É, isso porque é bom para nós, profissional, em vários sentidos, mas o grande, como é que eu vou dizer, quem ganha toda a vantagem do sistema, quem consegue usufruir das tecnologias é o usuário, né, cara? Então, com certeza. Com o certeza. grande beneficiário da inovação é o cliente, né, cara? Então, o nosso desafio é esse, a gente está aqui à disposição. Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui. A gente está fazendo essa série de lives aí toda terça e quinta-feira. Então, essa semana a gente ainda tem na quinta-feira agora, né, a próxima. Quem quiser saber mais informações, né, receber conteúdos exclusivos, tem um linkzinho ali na bio, a gente passa todas as informações a respeito das lives. E galera, é isso aí. Fiquem à vontade para mandar perguntas, para mandar questões, para mandar dúvidas. A gente está aqui aberto para fazer com que essa tecnologia entre nesse mercado de vez e que a gente realmente mude a nossa realidade. Beleza, galera? Obrigado, Paulão. Valeu, meu brother. Obrigado, Valeu. velho. Muito bom aí, cara. Obrigado. Pode crer. Prazerzão imenso. Tamo junto, Até a velho. próxima. Valeu. Valeu. Abração. Valeu. Falou. Tchau.